Boa tarde, sejam muito bem-vindos, vamos entrando. Bem-vindos a mais uma live do Centro A Caminho da Luz. Boa tarde, Marlene. Um beijo a todos, é muito bom ver tantas pessoas conhecidas que a gente se encontrava lá pessoalmente e agora estamos assim, conectados virtualmente, mas não deixa de ser uma conexão boa. Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Vamos aguardar todos irem entrando. Hoje, mais uma tarde especial, vamos falar da paciência, um tema muito importante, com a nossa querida Virgínia. Vamos então entrando. E hoje, 1º de setembro, iniciando mais um mês, que seja um mês muito produtivo, de harmonia, de paz para todos nós. Muito bom estar aqui hoje, Setembro Amarelo, comemoramos, essa campanha de valorização à vida, que a gente possa ter paciência para ouvir, ajudar as pessoas, ter amor a falar. Boa tarde, Célia. Então vamos já iniciando com os nossos avisos da semana. Acabou agora, a 13h, a entrega dos livros do Clube do Livro. Agradecemos a todos que foram lá pegar, E se encerrou hoje, mas em breve teremos mais novidades. E a todos que são parceiros, nós sabemos que muitas pessoas doaram e você sempre colabora com o Mercalar, com doações. Temos um pedido muito especial. Guarde as suas doações para nós. Precisamos readequar o espaço e por isso, momentaneamente, não estaremos recebendo as doações lá na Jacofat, Nós precisamos arrumar o espaço, recebemos bastante, mas é por pouco tempo. Então, aguarda, junta uma doação para a gente, que em breve teremos mais novidades. E vamos divulgar, aproveitando que estamos no mês importante da valorização da vida, vamos divulgar as nossas lives. Vamos passar para os nossos amigos, companheiros e divulgar as lives que acontecem diariamente, de segunda a sexta às 19h30, de terça-feira às 14h, de sábado e domingo às 10h da manhã. E todas as palestras são gravadas, ficam aqui no Instagram e no YouTube. Vamos divulgar e é o nosso compromisso com a caridade, que é o nosso tema do encontro, Evangelho sem fronteiras. Vamos levar esse Evangelho de Jesus para todos. Esse Evangelho não pode ficar preso a templos de pedra. Uma palavra de amor pode salvar uma vida. Participe, divulgue, junte-se a nós e assista às lives. Se você é trabalhador ou aluno, também participe dos estudos virtuais. Nesse momento, mais e mais temos que nos unir em torno do Evangelho de Jesus. E a nossa casa continua precisando da sua ajuda. Acesse as nossas redes sociais para fazer qualquer tipo de doação. E temos por depósito ou no site caminhodaluz.com.br, centroacaminhodaluz.com.br, pelo PagSeguro. E fique atento, em outubro, 4 de outubro, é o aniversário da nossa casa, fazemos 45 anos de fundação. Estamos preparando uma linda comemoração. Aguardem, salve essa data aí na agenda. 4 de outubro, vamos ter uma belíssima comemoração dos nossos 45 anos. E também pedimos para a campanha da Minha Urna Faz o Bem. É fácil participar dessa campanha e você ajuda muito o nosso lar.
Com a Minha Urna Faz o Bem, você vai aos comerciantes que você frequenta, conversa com o síndico do seu prédio, com seus vizinhos, seus parentes, arrecada e peça aos outros que te ajudem a arrecadar notinhas sem CPF. Junte-se a nós e você estará ajudando a manter o melhor atendimento aos nossos acolhidos lá no nosso lar. Espalhe essa ideia entre seus amigos e você coloca uma caixa, uma sacola, um recipiente qualquer onde sejam depositadas notinhas. Vamos recolher notinhas por uma boa causa. Qualquer notinha vale, contamos com vocês. Vamos arrecadar. Mas preste atenção que as notinhas têm uma validade de 1 mês. Então, a gente pede que você junte as notinhas, mas não perca o prazo. Quando conseguir juntar uma sacola ou mais, entregue na rua Managé 78, de segunda a sexta, às 10 horas, das 10 às 14 horas. Se você conseguir arrecadar mais, mais de 10 sacolas ou mais, e as datas estiverem na validade, entre em contato com o nosso celular ou qualquer informação que a gente pode retirar. O número do celular corporativo do nosso lar é 99486-4879. Também está em todas as redes sociais. Contamos com todos vocês nesse esforço. E agora nós vamos chamar a nossa querida companheira Virgínia, que está estreando hoje. Cadê você, Virgínia? Chamando e aguardando. Oi, Vi. Oi. Tudo bem, Cá? Tudo bom? Tudo bem. Quanto tempo, hein? Que saudade. Saudade. Legal. Então, é um prazer estar bom aqui, viu? Uma honra muito grande, mas um nervosismo muito grande. O coração está quase saindo pela boca. Ai, eu imagino, eu passei isso já. Então, vamos fazer a nossa prece, acalmar os corações. Vou pôr uma música, a gente entrando nessa sintonia que os nossos amigos espirituais ajudam sempre. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, infinita misericórdia, bondade, pelo dom da vida, pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje em comunhão com os espíritos de luz, com os nossos queridos companheiros espirituais da nossa casa, do Centro a Caminho da Luz. Pedimos que eles nos possam ajudar a assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber hoje, que possamos aplicá-lo em todos os dias da nossa existência, que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os atos do nosso dia a dia. Esteja Jesus conosco hoje e sempre. E assim vamos iniciar o Evangelho da nossa tarde, envolvendo a nossa querida companheira Virgínia, em muita luz, em muito amor. Que assim seja. Então agora é com você, Vi. Você vai ficar aí, né, Cá? Vou ficar aqui. Então tá bom, assim eu não me sinto aqui perdida. Sim.
Então, antes de mais nada, agradecer a Jesus, à família Caminho da Luz, aos amigos que estão aqui ou aqueles que vão ver depois, pela oportunidade da gente refletir um pouco a respeito desse tema, que é um enorme desafio, né? Em especial nesse momento em que todo o planeta passa, né? Em que nós estamos vivendo aí momentos de grande tensão diante dessa pandemia, diante dos desafios do dia a dia, que não existam em tempos comuns, né? Mas agora redobrados pela insegurança, pelo medo do contágio, da transmissão, enfim, todos os desafios que nós temos no nosso dia a dia particulares, agora se somam a esse desafio que é global, né? E que nos deixa muitas vezes ansiosos, apreensivos, e enfim, aí surgiu o convite para falarmos da paciência, a paciência que é talvez a virtude mais difícil de ser adquirida, de ser desenvolvida, né? Porque ela envolve toda uma série de outras coisas. No Evangelho, no capítulo 9, que fala dos bem-aventurados, os brandos e pacíficos, né? Nós encontramos lá nas instruções dos Espíritos o trecho que fala sobre a paciência, e que começa com uma frase já bastante desafiadora, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. É uma frase bem ampla, né? E que a gente para refletir, mas como é que eu vou conseguir isso, não é mesmo? Como que eu vou ver a dor como uma bênção? De que maneira? E aí a gente volta uma instrução antes, né? Nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a instrução dos Espíritos começa com a afabilidade e a doçura. Então eu acredito que não por acaso estas duas qualidades precedem aí a paciência, dão a introdução, né? Porque através do desenvolvimento da afabilidade e da doçura, a gente já começa a galgar um passo em direção a desenvolver a paciência em nós, né? E aí, mais adiante no trecho da paciência, o Evangelho nos traz que perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. E aí nós temos o perdão, né? O perdão, aquela outra qualidade difícil de desenvolver e que a gente exercita todos os dias, né? A que somos submetidos mediante os desgostos, a falta de controle, a desesperança, que são impostas através de acontecimentos ou de pessoas no nosso dia a dia e que nós somos convidados a refletir. Bem, e o que vem a ser a paciência? Né? Nas definições gerais, ela está baseada no autocontrole emocional, né? Na capacidade do ser suportar situações desagradáveis, injúrias, o incômodo causado por terceiros, manter a calma, a perseverança, né? E com isso, nós vamos ao item seguinte do Evangelho, do mesmo capítulo 9, que fala sobre obediência e resignação. Aliás, paciência e resignação têm menções diversas em toda a literatura espírita, porque essa é a base da caridade, né? Vou trazer já um parêntese aqui de algo que eu ouvi hoje de uma amiga e mestra querida, companheira da família Caminho da Luz, que me disse: você vai falar da paciência, paciência é piedade, piedade é amor, amor é caridade. Então, ela fala muito ao meu coração e tenho certeza que
já falou muito ao coração de vocês também nas palestras iluminadas que ela faz. E um dia quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Então, Tia Com, você me disse isso e eu fiquei aqui pensando em tudo que eu imaginei de falar, está bem resumido nisso, né? Na questão da piedade, da caridade, do exercício diário. E aí me remete também a um ensinamento do Chico, né? Que ele disse que a paciência é um remédio diário que nós devemos tomar todos os dias, de preferência em jejum, mesmo que a gente não precise. Por que isso? Porque é uma experiência, é um aprendizado infindável. Todos os dias nós somos submetidos a novos desafios que requerem mais e mais paciência. Quando a gente pensa que já conquistou alguma coisa, aí a gente percebe que ainda tem muito a aprender, muito a desenvolver. Então, como eu disse assim, ser paciente é algo que está bem distante. Ter paciência é o que nós estamos aprendendo a fazer no nosso dia a dia. Mas ela depende muito da nossa dedicação, da nossa disciplina e do nosso esforço em nos melhorar. Porque a cada dia um desafio novo coloca à prova a nossa paciência. Seja nas coisas mais simples do dia a dia, no trânsito, numa resposta mal dada, num plano que não se concretizou, em alguém que nos ofendeu. Ora, quando nós falamos em ofensa, nós nos reportamos também à memória do quê? O que pode nos ofender? Na verdade, nada. Nada se nós conseguirmos trabalhar o orgulho em nós. O orgulho que é a grande chaga que ainda vive no ser humano. Então, isso me faz lembrar também da frase que está inscrita lá no pórtico de Apolo, né, do templo de Apolo: conhece-te a ti mesmo. Essa frase foi atribuída em alguma literatura a Tales de Mileto, outras a Sócrates, e uma história longa, né? Mas o que é o conhece-te a ti mesmo? É a oportunidade de a gente se voltar para dentro de nós mesmos para aprender, porque todas as respostas que nós queremos do mundo já foram plantadas como uma semente de mostarda dentro do nosso coração. É lá que a gente encontra a resposta, não é no externo. E só quando a gente percebe o quanto somos falíveis, as nossas sequelas morais, as nossas deficiências no aprendizado, a nossa oportunidade que Deus nos dá a cada dia de nos aprimorar, de nos melhorar, é que a gente vai conquistando um pouquinho de paciência com o externo. Porque com nós mesmos, nós conquistamos, a nossa maior conquista moral é o conhecimento de si mesmo. Quando a gente se dá essa oportunidade, a gente compreende que a paciência se resume numa fé pura e verdadeira da resposta que o Livro dos Espíritos nos dá na primeira questão, que é: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. E nós sabemos que Deus é infinita bondade, Deus é sabedoria, que essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, não nos colocou aqui para sofrer eternamente, não quer o nosso mal. E quando nós acreditarmos nisso de verdade, olharmos para dentro de nós e buscarmos as nossas capacidades de internalizar essa força, essa esperança, essa fé, a gente consegue desenvolver um pouco da paciência, da tolerância, da piedade. E é assim que a gente caminha dia a dia. Eu vi outro dia um trecho de uma menção do Richard Simonet,
que faz um comparativo entre a paciência e a doença diabetes, né? Então, eu até anotei aqui, porque eu achei muito interessante. O diabetes é um problema endocrinológico que afeta muitas pessoas, né? Então, eu vou ler aqui só um pedacinho. Então, o diabetes trata-se de um distúrbio endocrinológico provocado por uma paralisação do pâncreas, que deixa de produzir insulina, hormônio indispensável ao metabolismo dos carboidratos no sangue. O paciente fica na obrigatoriedade de tomar insulina sintética pela vida toda, sob pena de sofrer sérios problemas de saúde. Algo semelhante ocorre em relação à paciência, o hormônio espiritual que garante nossa estabilidade física e psíquica. Somos carentes de paciência e, como resultado, temos irritação, intranquilidade, tensão, ansiedade, que produzem estragos, complicando relacionamentos, gerando desentendimentos e desajustando o corpo e o espírito, com o que acabamos abreviando a jornada humana. Então, esse trecho me chamou a atenção porque o paralelo com a doença física, né, nos faz também refletir o quanto nós temos responsabilidade pelo nosso padrão vibratório, pelos nossos pensamentos, pelos sentimentos que emitimos, a forma como vibramos ao nosso redor, que traz para dentro do nosso organismo físico a repercussão de tudo isso, né? Então, a cada vez que nós nos sentimos irritados, perdemos o controle, sentimos esvair a calma, muitas vezes somos dominados pela revolta, pela rebeldia, e nos deixamos envolver cada vez mais num sentimento que só nos prejudica. E aí tem uma frase da Joana de Ângeles, né, que fala bem isso. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. Então, muitas vezes, a simples expectativa de um acontecimento que vá contra o que nós planejamos, pensamos ou desejamos, já nos causa essa ansiedade, essa irritabilidade, que vai colocar em desequilíbrio o nosso padrão e vai permitir que muitas vezes a ira, a raiva nos domine por momentos que são preciosos. E aí a gente lembra daquela velha lição, orar e vigiar, né? Precisamos estar atentos todo dia, a todas as horas do dia, né? A respeito dessa nossa permissão que damos para ser acessado a nossa mente, o nosso coração, com sentimentos que de nada vão agregar, né? Não vão realizar nada. Nós temos também no livro Coragem, um trechinho que eu destaquei aqui, onde, através da psicografia do Chico, Emmanuel nos diz que e não digas que a serenidade expresse fraqueza ante os cultores da violência, qual se não tivesse brio para a reação necessária, porque é preciso muito mais combatividade interior para dominar-se alguém ao colher ofensas e esquecê-las, do que para assacá-las ou devolvê-las, a detrimento do próximo. Então, quando a gente fala em desenvolver paciência, em ter resignação, a gente, algumas vezes, é questionado, bom, mas você vai se conformar, vai se submeter. Essa submissão, ela deve ser à vontade do Criador, a submissão à vontade de Deus, aos ensinamentos do Cristo. Não a submissão que se aquieta e que se abaixa, não. É utilizar o ensinamento em proveito de si próprio, conhecer a si mesmo e saber aprender a se dominar, a dominar aqueles impulsos que são negativos e que não vão resolver o problema, e que não vão trazer a solução, ao contrário, vão agravá-los,
porque nós somos vibração. E tudo aquilo que a gente permite que nos envolva de forma negativa, agrava, piora os nossos desafios. Então, a boa vontade, a benevolência, o nosso esforço em compreender, em aceitar, em tolerar, em se colocar no lugar do outro, que muitas vezes nos ofende, mas nós não conhecemos o que ele passou, o que levou ele àquela ofensa, né? Então é importante a gente ter em mente que nas coisas mais simples e em todos os desafios do dia a dia, nós temos que respirar fundo e ter a certeza, aquela, né, da inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, que nós estamos aqui para evoluir. E com certeza todos os desafios que nos são colocados são na proporção do nosso merecimento, são na proporção da nossa capacidade. E partindo daí, a gente se encorajar à ação, não ao conformismo de deitar e esperar passar, não. Não é esperar passar, é aprender a lidar com aquele desafio. É buscar o ensinamento, a essência do que aquilo quer nos mostrar. E nós vamos perceber isso quando, se uma próxima vez nós nos defrontarmos com a mesma situação, a gente lidar de uma forma diferente. Quantas vezes já não aconteceu isso? Sim, porque nós estamos agora no nosso melhor momento, né? Já fomos bem piores do que agora, né? E ainda estamos a um caminho longo até a perfeição que Cristo espera de nós, até nos encontrarmos com Ele. Mas se o caminho é longo e áspero, cada pedra vem no sentido daquilo que a gente realmente precisa. E se nós estamos de frente a frente com isso, é porque damos conta de poder enfrentar. Mais uma citação aqui da Joana de Ângeles que eu anotei, são coisas que falam ao nosso coração, né? E eu espero que falem ao de vocês também. É um trechinho da psicografia do Divaldo, pela Joana, do Paciência em Ti. Destaquei 2 trechinhos. Irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. E aí, mais para diante, conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Não te aflijas e nem te apresses. É no sentido disso que eu vinha dizendo, né? Tudo na medida da nossa capacidade e do nosso merecimento. Ora, se são colocadas na nossa frente questões, ocorrências, pessoas, fatos, que nós não temos como modificar, o que nos cabe fazer? Se não buscar desenvolver o entendimento, a compreensão, o perdão. Tudo isso é a caridade. E o Evangelho nos diz, fora da caridade não há salvação. Então, se é assim, façamos isso para buscar nos salvarmos, não é? Porque essa oportunidade é única e nós precisamos aproveitá-la todos os dias da nossa vida. A coragem, a perseverança, a tolerância, tudo isso a gente ouve muitas pessoas dizerem, né? Ah, é fácil falar, mas na hora de ter, eu me explodo, eu não sei o quê. Bem, é fato que nós estamos sujeitos às emoções, né, que nos são impostas e que muitas vezes a gente é pego de surpresa, de calças curtas, né, e acaba reagindo de uma forma não adequada. Mas é claro, nós somos falíveis, estamos aqui a caminho, né, da luz, a caminho da luz e em busca do nosso aperfeiçoamento. Então não vamos perder tempo se culpando, porque isso nos afligiu, porque
um acontecimento nos tirou da calma, da serenidade. Vamos buscar nos compreender. Qual é o gatilho? Por que eu perdi a calma diante disso? E buscar compreender o que aquilo tem a te dizer lá no fundo da sua consciência. O que aquele conhecimento ou aquela palavra maldita ou mal expressa tem de influência no âmago, no seu íntimo, do seu ser. Muito provavelmente a gente encontra a resposta. Como eu disse, é dentro de nós que está plantada a sementinha de mostarda. E a gente tem que regar todo dia para fazer florescer. A gente busca essa compreensão, muitas vezes, acreditando que estava tão feliz, estava acontecendo isso, aquilo outro, tudo coisas da matéria, né? Das conquistas, dos títulos, das vitórias, né? A que muitos atribuem a felicidade. Mas não, Jesus disse, a felicidade não é desse mundo. A gente acha que estando tudo bem no dia a dia, né? A maré boa, de sorte e tal, que isso é felicidade. E, na verdade, não. De repente somos surpreendidos com uma fatalidade, com uma doença, a perda de um ente querido, uma preocupação, seja mesmo material, financeira, um parente desequilibrado, uma questão qualquer no trabalho. E aí somos testados na nossa paciência. E o que nós fazemos com isso é que vai nos dar a bagagem para o amanhã, né? Ou a gente perde o tempo explodindo, se irritando, se inquietando, deixando-se dominar pela ira, pela raiva, pela vingança, demonstrando que ainda fala alto dentro de nós o orgulho, a vaidade, a cólera. Ou então a gente pega esse ensinamento e silencia. Silencia, vai para dentro de si buscar a resposta. E de novo a Joana de Ângeles diz: o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Mantenha o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é o medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Essa é uma outra mensagem da Joana de Ângeles pela psicografia do Divaldo. E que nos faz pensar assim, né? Mas como vou manter o controle emocional em todas as situações? Respira fundo. Lembra de ter fé e esperança em que só o melhor vai te acontecer. E que Jesus estando ao seu lado, não há nada a temer. Jesus também sempre se refere à pureza das crianças, né? E aí, quando eu comecei a pensar a respeito desse tema, da paciência, eu me lembrei que mais ou menos um ano e pouquinho atrás, o meu netinho mais novo teve uma atitude, né, que virou assim um meme na família, né? Porque todo mundo sempre ri muito quando se lembra disso. Ele fez uma arte lá, na época com 3 anos e pouco, quase 4, e aí foi colocado de castigo, né? Pode ir lá para o seu quarto e pensar no que você fez. Veja, olha o ensinamento, né? Pensar no que você fez. E aí, passado algum tempo, ele grita de lá de dentro: posso sair? Já se acalmei. Olha o ensinamento da criança, da pureza infantil, né? Com 3 aninhos é assim: já se acalmei. A fala é incorreta, mas com tanta sabedoria por trás disso. O que aconteceu? Aquele momento em que ele foi afastado do convívio da família, que ficou sozinho lá no quarto dele, pensando no que ele fez,
refletindo sobre a arte, né? A arte bagunça, fez com que ele dissesse, eu quero voltar, né? Eu quero voltar, então eu tenho que dizer o que já, isso já produziu em mim. Já se acalmei. E aí o que acontece? Eu falei, bom, nada melhor do que a gente pensar nessa pureza infantil para agregar nessa reflexão, né? Então eu perguntei hoje para os meus netos de novo, né? O que é paciência para você? E aí, assim, 2 deles responderam. São 4, 2 não tiveram tempo de responder, porque estão com aula, enfim, mas os outros 2 responderam. Um deles foi justamente esse que é o caçula, que já se acalmou há 1 ano atrás, né? E ele disse que paciência é ter calma. Ter calma. E a irmãzinha dele, de 6 anos, disse que paciência é esperar. 2 lições também para mim. Esperar é o quê? É ter esperança. Esperança se traduz em fé, se traduz em acreditar numa manhã melhor, se traduz em perseverar no bem. E isso me emociona, porque se a gente prestar atenção realmente à pureza, à doçura, à afabilidade, a inocência infantil tem muito a nos ensinar. Não só a infantil, também a dos animais, que é exemplo maior de resignação e obediência do que um cão, né? Então, quanto nós temos a aprender se nós nos permitirmos assumir, admitir a nossa pequenez diante da grandiosidade da criação. O quanto nós somos aprendizes tão tenros ainda, né? Porque nos deixamos envolver pela materialidade, pelos momentos, por essas coisas ilusórias do agora, quando as nossas maiores conquistas, as únicas que nós levamos daqui para a nossa verdadeira vida, que é na espiritualidade, que é a eternidade da vida, são as conquistas morais. As mais difíceis, sem dúvida. Mas aquelas que a gente consegue colher exemplos nessa pureza, nessa simplicidade, na ingenuidade, na inocência de uma criança, de um animal, da própria natureza, né? Das plantas, das nossas origens. E aí eu também me lembro muito de uma lição do Chico, que eu ouvi diversas vezes pelas palavras da nossa saudosa e querida Marlene Sais. É a lição da água da paz. Né? Chico dizia, quando alguém ou alguma coisa provocar uma irritação, pega um copo de água e bebe um golinho e guarda o restante na boca. E enquanto perdurar a vontade de revidar, não engole, reflete. Então, essa é a água da paz. Sempre me lembro com muito carinho dessa e de todas as lições que a querida Marlene Sais me transmitiu e transmitiu a todos nós, a família Caminho da Luz, e que sempre falam ao meu coração. Uma outra coisa também que ouvi dela e que sempre me lembro é no momento de desespero perguntar a si mesmo o que Jesus faria. Então, diante de todos os desafios da vida, quando você se desespera, quando você não sabe que decisão tomar, que rumo seguir, o que Jesus faria? É claro que aqui não vai a pretensão da gente se igualar a Jesus, mas vai a pretensão de aprender com Ele, de aprender os ensinamentos que Ele nos deu a oportunidade de receber, morrendo por nós. Se a gente fizer o máximo esforço para, um pouquinho assim, seguir o exemplo dele, nós podemos ter a certeza de que vamos encontrar paz, a ciência da paz, que é a paciência,
a tolerância, a compreensão. Vamos nos tornar mais caridosos, vamos conquistar a serenidade e a tranquilidade para fazer as melhores escolhas nessa vida. E é com isso que a gente pode tomar como base, nós temos todos os instrumentos ao nosso alcance. E por mais que nós dissemos, eu não consigo ter paz, é respirar fundo, é pedir a Deus, porque quando a gente pede com o coração a gente consegue, pedir forças para isso. É orar e vigiar, é tomar aquele banho que lava a alma, né? Entrar no chuveiro e se deixar lavar com aquela água, respirando profundamente, sorrindo para a vida. Porque é claro que muitas questões que nos desesperam não cabem um sorriso, mas em muitos deles cabem. É claro que a gente não sorri para uma fatalidade, uma morte, um desencarne de um ente querido. Mas há muitos desafios no nosso dia a dia com os quais nós podemos revidar com um sorriso. Um sorriso e o silêncio para a reflexão interna do que aquilo tem para nos ensinar. Eu penso que no momento de ira, de desespero, a melhor coisa a fazer é essa. É nunca revidar na hora, nunca responder na hora. Porque isso vai implicar numa atitude que muitas vezes, se você tivesse refletido, seria completamente diferente. Mas uma vez já expressa, já emitida, não volta mais. Então que a gente possa não perder a oportunidade dessa reflexão toda vez que nós formos desafiados. Respirar, sorrir, orar. Nós tivemos hoje uma pergunta, né, de uma colega que enviou pela mensagem do Instagram. Ela diz assim: hoje o tema é paciência. O que fazer quando não conseguimos nos concentrar para nada, nem para fazer meditação? Eu sou ligada no 220 e penso em 1000 coisas e não consigo. Bem, quem sou eu para dar receita, né? Isso não é receita e não é da minha autoria. Mas, como já dizia a Joana de Ângeles, como eu já falei, vou repetir, o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. O Chico dizendo que a paciência é o remédio diário que nós devemos tomar, de preferência em jejum, todos os dias, mesmo que não necessite. E essa questão de buscar na oração a força para seguir em frente. O Evangelho de Jesus traz todos os instrumentos que nós precisamos para o nosso entendimento. O conhecer a si mesmo é sempre algo que está em primeiro lugar quando a gente quer realmente conquistar a sabedoria. Nós não vamos conseguir isso no outro, nós só vamos conseguir isso em nós mesmos. Então, a nossa maior oportunidade é justamente nos desafios, porque não é no momento de felicidade, deitado no sol, na praia, rodeado de amigos, às vezes nem tanto, comendo um espetinho, né, se bronzeando, que você está aprendendo mais. Normalmente você está aprendendo mais na hora do problema, do desafio, aqueles que todos os dias nos visitam e que todos os dias nós superamos. E aí, como o sol, a gente brilha de novo no dia seguinte. Ou não, se nós não nos dermos essa oportunidade. A responsabilidade está só em nós. E aí tem ainda uma questão do Livro dos Espíritos, a questão que eu gostaria de mencionar, a questão 740, que fala na parte das leis morais, né? Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as aflitivas necessidades? E a resposta dos Espíritos nos diz:
Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar os seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Então tá aí, se nós procurarmos na literatura espírita, nós teremos inúmeras lições, menções, histórias que nos mostram o caminho, que nos dão as dicas. Hashtag fica a dica. Para a gente superar. A nossa maior prova não é superar ninguém, nem nenhuma coisa. É superar a nós mesmos. Só quando nós reconhecemos a nossa falibilidade, só quando nós nos damos conta do quanto somos pequeninos, só quando nós entendemos que, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos defeitos, que todos temos, nós temos que erguer a cabeça e seguir em frente, porque nós não estamos sozinhos. Nós viemos aqui com um propósito. E esse propósito nós só vamos alcançar se nós nos dispusermos a tirar as máscaras, reconhecer as falhas, porque a gente só corrige quando reconhece. Então é a partir do autoconhecimento, é a partir da autoaceitação que nós vamos aceitar, compreender, tolerar, perdoar e amar o próximo. E é esse o nosso objetivo, é essa a nossa disposição. E com certeza, se nós alimentarmos essa disposição e esse objetivo, nós não estaremos desamparados jamais, porque os nossos mentores e o Mestre Jesus vai nos apoiar sempre, em todas as ocasiões em que tivermos mais um desafio para desenvolver a paciência e, quem sabe, um dia nos tornarmos pacientes de verdade. Então, acredito que era isso que eu tinha para bater papo com vocês. Queria que a Karina comentasse alguma coisa aí, se puder me complementar. Achei maravilhoso suas palavras, não tem nem o que falar, também fiquei emocionada. Acho que nada melhor do que esse exemplo da pandemia, né? Quanta paciência a gente tem que ter, né? Esperar, voltar ao centro. Mas é legal que a gente está se reinventando, né? A gente não está apenas sentado esperando passar. É isso que significa paciência, é você não perder a fé e também se adaptar, né? Àquela situação que você não consegue mudar, né? Então, às vezes, pessoas difíceis ou momentos difíceis como esses, e a gente tem que pôr a água da boca do Chico, né? A água da paz, respirar fundo, tentar essas ferramentas, né? Que você nos passou maravilhosamente aí. A oração, sempre importante, né? Falando em oração, me lembra também uma outra coisa, que a gente muitas vezes abre o Evangelho com a canção da oração de São Francisco, né? Sim. Então, Senhor, fazei-me um instrumento de tua paz. Como poderemos ser instrumentos da paz do Cristo se a gente não se voltar para dentro da gente e não buscar onde encontrar o nosso próprio controle emocional, né? Sim. Então, essa oração também é muito, fala muito ao meu coração, me traz serenidade. Então, é uma oração-canção que eu recomendo para todo mundo, porque ela traz essa calma, essa serenidade, essa paz que o Cristo nos dá sempre que nós pedimos confiantes. Sim. Então, vamos exercitar, né? Exercício diário. Tem muito mais coisas que a gente pode refletir a respeito, né? São intermináveis. Inclusive o Evangelho que a gente lê semanalmente, a cada vez que nós recomeçamos, temos uma nova visão de um mesmo trecho que já vimos antes, né?
Então fica aí o convite para que cada um exercite, né, em si mesmo, onde e como conquistar a paciência, né? Porque a resposta com certeza não está fora, está dentro de nós, no nosso coração. Então eu peço a Jesus permissão para encerrar e que Ele nos brinde com a oportunidade de desenvolver a paciência e nos proteja e nos ampare em todos os dias diante dos nossos mais diversos desafios. Obrigada. Obrigada. Então, nós vamos fazer o nosso encerramento. Você fica aqui com a gente. Com certeza. Pedindo para todos pegar a sua água para a gente fazer a fluidificação. Né? Vou pôr uma música, todos se preparando. Vamos, então, entrando em conexão com essa espiritualidade maior, vamos nos envolvendo nessa música. E vamos, assim, fechando os nossos olhos, percorrendo mentalmente todo o espaço físico do nosso lar, envolvendo numa luz muito intensa, muito forte, como a luz do sol, e vai higienizando tudo, vai deixando tudo claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sobre o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sejamos sempre gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são agora projetados no alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando no nosso pensamento para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e de esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam também nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão, perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento, para a nossa saúde. E gratos que estamos, vamos vibrar ao Pai da vida. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Vamos vibrar pelo nosso país, pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e que eles governem com sabedoria, com justiça. Que o nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientiza da importância de seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Vamos vibrar pelo nosso querido A Caminho da Luz, esse farol intenso e luminoso, que se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito nos unem a esta família Caminho da Luz se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Vamos vibrar pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados, que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas, que neste momento se estabeleceu entre os dois planos da vida,
E agradecei dos que estamos pela essa explanação de hoje, que possamos colocar a paciência no nosso dia a dia e assim elevarmos todo o amor e gratidão ao nosso Mestre Jesus em forma de oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que são nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos pela presença, obrigada, Virgínia, Obrigada, pela linda Carla. lição. E que todos tenham uma boa tarde. Até à noite vamos ter mais uma live. E tem os estudos hoje dos alunos. Uma boa semana Então, a todos e muito obrigada, viu? Um beijão, Cá. Beijo, Virgínia.